Nós cumprimentamos os nossos queridos, amados irmãos que nos assistem pelo canal do YouTube. Nessa manhã de domingo, Deus trará uma palavra poderosa. Nós estamos concluindo 8 lições, 8 maneiras de manter Satanás debaixo dos nossos pés. Pega papel e caneta e Bíblia e você vai tomar bastante textos bíblicos que vai te ajudar a vencer e ser um vencedor. Irmãos, nesse tempo de dessas 8 lições que completaram-se 2 meses, está se completando 2 meses, muito contra-ataque espiritual. E eu posso dizer, é aí que está a nossa vitória. É aí que está a sua vitória. Quando vem o contra-ataque maligno, quando vem forças para te abater, quando vem às vezes sensação de desânimo, quando vem cansaço, quando vem guerras, quando vem pelejas, quando vem coisas estranhas, é aí que eu estou indo no caminho certo. Não está errado, está certo. Não tem como você declarar o tempo inteiro que ele está ficando debaixo dos seus pés e ele não tentar te atacar. Esse contra-ataque é um bom sinal. Permaneça na trilha, permaneça fiel, permaneça agora exercendo o que a palavra nos ensinou. Eu posso dizer que essas 8 lições, elas nos capacitaram em conhecimento, elas nos capacitaram e nos revelaram para nós reconhecermos e conhecermos a nós mesmos. Foram como 8 raios-x que Deus fez. 8 raios-x da sua vida, 8 raios-x da sua maneira de ser, 8 raios-x da sua conduta espiritual, 8 posições diferentes que você se autoavaliou. E nessa manhã nós vamos fazer uma recapitulação, fazer uma aplicação, e nós estaremos lendo muitos textos bíblicos. E essa manhã é poder de Deus ajoelhar e pedir força, graça e perdão. Ceia do domingo que vem vai ser muito diferente na sua vida, porque nós estudamos isso aqui não foi à toa. Nós estamos estudando aqui porque nós queremos ser libertos, nós queremos prosperar, nós queremos ver a glória de Deus. Aonde que tem porta aberta? E essas 8 lições foi como um raio-x de Deus. É como Deus te chegasse aqui para você e falar assim: filhinho, filhinha, tem porta aberta aqui, tem uma portinha ali, tem uma janelinha aberta e Satanás tentando por elas. É aqui que está aberto. Mas você vai dizer, por que está essa avalanche de luta? Por que está essa avalanche de destruição? Por que está avalanche de Satanás vir me roubar e levar a minha alegria? Aí Deus fala assim: tem uma portinha aqui, tem uma janelinha ali, o telhado também está vazando, tem abertura no telhado. E aí você fala assim: meu Deus, era isso? 8 semanas mudaria a minha vida inteira? Atenção, igreja. Muitas vezes muitos já estão acostumados com a ministração. E falam assim: isso é palavra positiva, né? Ministração de palavra positiva. Né? Não. É o que você vai prosperar. Tá? Simples assim. Fala para o seu irmão. Abre os seus ouvidos, porque é simples assim. Aleluia. Aleluia. Nessas 8 lições Deus nos mostrou deficiências. Deus mostrou a nós as nossas fraquezas. Deus colocou para fora a nossa iniquidade. Deus colocou talvez para fora o pecado oculto. Deus revelou aonde o inimigo tem legalidade, aonde ele tem morada na nossa vida. E é tão tremendo, porque às vezes muitos começaram, mas não continuaram participando. Mas que bom que você está aqui, e que bom que está sendo gravado, para que Deus abençoe a outros. Foi muito profundo, vai ser muito mais rápido nessa manhã. Essas 8 lições nos habilitaram, como soldados de Cristo, a vencer o inimigo da nossa vida, a vencer as hostes infernais do inferno, a vencer as potestades. 8 lições que nos ensinou a ter uma armadura completa do jeito certo. Tem gente que põe a armadura, mas Satanás, você está pondo a armadura em mim? Ninguém me ama. Você me deu legalidade há muito tempo lá atrás, e eu estou aqui livre, leve, solto, e você está pondo a armadura em mim. Satanás está lá na pessoa, e a pessoa fala assim: Senhor, coloca as armaduras sobre mim. Para pensar nessas coisas, mas que coisa enganosa, né? Coisa errada. Que cristianismo que muitos estão vivendo de forma errada.
Vai lá, confessa primeiro o teu pecado, depois põe as armaduras e vai para a guerra e vai andar como vencedor. Teve uma vez que eu aqui de manhã, eu falei assim, se você vai para a guerra e volta destruído, se você vai para a guerra e volta destruído, tem porta aberta. Teve uma pessoa que nunca mais voltou. Não aceitou. E está lá, o portão escancarado. Porque eu não posso aceitar que Jesus levantou soldados para serem vencidos na guerra e quando chegou, está todo depredado, todo arrasado. Pode até vir, mas eu volto inteira. E a minha fé continua inteira. E eu continuo em aliança. E eu não aceito. Se Satanás roubou, vai ter que devolver. Não é seu. Porque tudo que é meu é do Senhor. E o seu. Tudo que é seu é do Senhor. Vai ter que devolver. A guerra não terminou e a pessoa falou assim, eu fui lá fazer a obra de Deus, e o diabo veio, saqueou, aprontou, pintou e bordou. Tem porta aberta. E nós temos que não ficar com dedo de rixe para um ou para outro, não. Todos nós estamos nivelados no mesmo patamar. Ainda não é dia perfeito. O dia que for dia perfeito, Deus vai te chamar. Fala assim, ó, está no ponto da perfeição que eu vou levar logo antes que caia em pecado. Conheço muita gente que Jesus chamou, tão jovem, tão novo, mas eu tenho certeza que Deus chamou e estava na alegria, estava na unção, estava em aliança. Deus falou assim, vou chamar agora, porque está perfeito para mim. Porque se eu demorar um pouquinho, eu já sei que o dia de amanhã vai cair em pecado e não volta mais. Então tem pessoas que ficam com o dedo de risco para um para outro. Não, nós estamos aqui todo mundo nos avaliando, nos autoavaliando. Não avalia o irmão não, avalia a si mesmo. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, para comer e beber e ter aliança com Cristo. Amém? Vamos lá, nós falamos sobre várias lições. Aqui tem vários títulos. Pode passar essa não é a transparência que eu fiz. Eu gostaria que colocasse que já está aberta, porque ela já está classificada pela ordem. Nosso valor não está no que fazemos, e nós aprendemos isso. Muitas vezes pessoas falam assim, eu fui habilitado há tanto tempo atrás, mas o seu valor não é isso. O seu valor é um servo de Deus. Ser reconhecido de Deus. Quando a gente canta aquele louvor, eu tenho a maior alegria, assim, Senhor, lembra-te das minhas alianças, lembra-te das minhas renúncias, lembra daquele dia que eu fui sendo um pouco mais para ti, sendo um pouco mais na profundidade, sendo um pouco mais inteiro. O ser para Deus é muito mais importante do que a gente faz, e nós estudamos sobre isso. Nós falamos também sobre andar em amor. Satanás ele é astuto, e o diabo não sabe o que fazer com uma pessoa que prioriza e está disposta a colocar as outras pessoas em primeiro plano e ela em último. Para pensar no que eu estou querendo dizer. Atenção, igreja, olhe para mim. O diabo não sabe o que fazer com uma pessoa que está disposta a colocar os outros antes de si mesma, como um serviço a Deus. O que Deus fala na palavra? Fazei tudo não para homens, como para Deus. Se você trabalha no mundo secular, faça para Deus. Foi Deus que te deu essa habilidade? Foi Deus que te deu o emprego? Foi Deus que te deu condição? Faça para Deus. Não faça para homens. Então, se eu faço para Deus, eu faço com excelência. Assim a gente corrige a atitude dos cristãos que fazem passar vergonha e vexame o testemunho da palavra no seu ambiente de trabalho. Tal pessoa crente, olha o que ele fez, olha o que o outro fez, né? Então, faça tudo como para Deus. Suporte o seu opressor em amor. Porque você fala assim, eu estou te suportando porque eu conheço, em outras palavras você pode dizer assim, eu estou te suportando porque eu já sei quem está em você, e eu sei quem está em mim, e eu vou permanecer em paz na tempestade. É a segunda lição que diz, permaneça em paz na tempestade. Se você pegar, amor, por favor, roda aqui para cá, está aqui, permaneça em paz é a segunda lição. Se você começa a exercer a quinta, você consegue permanecer em paz com aqueles que são perversos e trabalham com você, porque você faz para o Senhor. Foi Deus que te colocou lá? A chave do seu emprego, foi Deus que te colocou lá? Se foi Deus que te colocou lá,
eu suporto. Porque Satanás tem que ficar debaixo dos seus pés. Satanás não pode ter domínio e ficar reinando nos seus sentimentos e te controlando. Meu marido tem muito para ensinar sobre isso. Ele passou por uma situação por 6 anos. Mas era como nós pudéssemos dizer todos os dias: estamos fazendo para o Senhor. Mantenha calado, mantenha em paz. Aguente o tempo da adversidade, o tempo da provação, o tempo do fogo. Hoje à noite, não perca o culto da noite. Convide alguém para o culto da noite. Essa noite é tremenda. Eu quero ver você convidando alguém. Você precisa convidar alguém, porque muitas pessoas não estão suportando provações desse tamanho. Não suportam. Ande em amor. Quinta lição, que você vai conseguir ter paz. É como se você falasse assim: Senhor, eu estou andando em amor, então tu és o juiz, o Senhor julga a causa. Tu és o juiz, o Senhor julga a minha causa. Se é para eu ter alguma lição, amém, eu também aceito. Porque tem pessoas que a gente fala assim: olha, Deus me fez fazer ser cabeça e não cauda, e esqueceu que o ser cabeça é reinar em paz. Você pode ser o quinto da empresa, você pode ser o derradeiro da empresa, mas você é cabeça, porque alguém vai falar assim: fala com o fulano que tem palavra certa, chama o ciclano que ele sabe resolver, mas ele não é o 01 da empresa. Você está sendo cabeça do mesmo jeito. Tá ou tá? Palavras de sabedoria, palavras de graça, palavras de favor, atitudes de amor. Você está sendo cabeça, você está reinando. Muitas pessoas fazem um julgamento. Eu creio nesse versículo no literal, que Deus nos promove, mas eu também creio no versículo, na interpretação dele em outras situações. Imagina, se todos os servos de Deus forem ser o 01, então como é que fica? E aqueles que não têm oportunidade? Deus nos faz ser cabeça. Quantas vezes eu tenho servos de Deus assim, caladinhos, abençoados assim, na sua humildade lá no serviço de trabalho. Aí alguém fala assim: você pode me ajudar? Olha, eu não sei fazer isso. Não, isso aqui eu sei fazer. Aí, se você conhece algum servo de Deus, fala assim: estou sobrecarregado, eles vão mandando trabalho para mim. Alguém já viveu isso? Olha, eu estou fazendo 1000 coisas e ganho por uma. Você está sendo cabeça? Está sendo cabeça. Está ou não está? Está. É uma maneira de você entender. Se você anda em amor para com seus pais, Deus te põe em promoção. Outra coisa aqui que o diabo não gosta é isso. Quando você precisa andar em amor, você fala assim: eu prefiro suportar em amor, porque o amor tudo suporta e tudo crê. E eu coloco as outras pessoas em primeiro plano. Deixa as minhas prioridades um pouco de lado. Talvez eu já ouvi isso demais. Você está esquecendo de você, Miriam. Olha isso, você está esquecendo de você. Aí o diabo não aguenta esse tipo de gente que fala assim: os outros estão em primeiro, está em prioridade agora. A igreja está em prioridade. A ministração está em primeiro plano. Eu estou me arrastando. Estava contando essa semana para a Sônia. Essa semana foi extremamente corrida. Sônia, eu já tive ministrando com dor de cabeça, com enxaqueca para explodir. Eu já tive ministração com dor de dente para matar. E eu estava aqui sorrindo. E o inimigo não gosta desse tipo de gente assim. Se você tiver objetivos assim, as outras coisas e as pessoas estão em primeiro plano, antes de qualquer coisa estão os outros, antes de mim mesma. Isso é um serviço a Deus. O inimigo não gosta de gente assim. E ele vai ficando derrotado, assim: não consigo. Nem se eu colocar uma dorzinha de dente, ela vai parar. Nem se eu colocar uma enxaqueca para arrebentar, ela vai estar lá. Horas lá. Chegou às 6 e saiu às 11. Você está entendendo? Qual é o limite da sua vida cristã? Qual é o seu limite para suportar e trabalhar com disposição com o serviço a Deus? Aí nós entramos nessa lição do número 4. Submeta-se a Deus, é uma obediência. O ser obediente é ser muito dedicado, é ser valoroso. O que é ser valoroso? Diga aí comigo, o que é uma coisa valorosa? Algo de valor. Mas valor para os homens ou valor para Deus? Para Deus. Se você é valoroso para Deus, as pessoas veem valor.
Porque vê dedicação naquilo que você submete a Deus. Estou me submetendo a isso, olha isso. Olha, eu estou até aquém daquilo que eu posso. Estou fazendo algo muito aquém. Eu estou esquecido, estou aqui na minha humildade. Mas você está submetendo, é um tempo, é um step. Step by step. Para os que fazem aula de inglês, um passo após o outro. Outra lição que nós estudamos, que é a última: ore em todo o tempo. E eu gostaria de dizer, por que a oração é importante? Porque ela abre as janelas dos céus. Porque ela se move com favor. Ela se move com autoridade espiritual sobre a sua vida. Tem pessoas que se relacionam com a oração só para pedir. Mas nós falamos sobre vários tipos de oração. Oração de intercessão, oração de clamor, oração de súplica, oração de libertação. Qual é o tipo de oração? Oração de gratidão, oração de ações de graça, oração de adoração. Orar em todo o tempo te habilita com autoridade espiritual. E ela fecha os portões do inferno. A oração é a diferença entre derrota e vitória. Por que então tal pessoa está orando e a coisa não acontece? Porque ela está num processo de desenvolver intimidade com Deus. Por que Deus não respondeu? Porque Ele quer águas mais profundas, quer levar em águas mais profundas aquela vida. Não porque Deus se esqueceu, não porque Deus não é favorável, não porque a pessoa está em pecado. Entenda, seja maduro no seu julgamento. Por que a pessoa está orando e uma coisa não é? Porque Deus está desenvolvendo um processo de intimidade. Quem crê nisso? Eu creio nisso. Por que Abraão orou tanto? Por que Abraão esperou tanto? Porque Ana esperou tanto? Porque até o dia dela suplicar e não aguentar e abrir as comportas e desabar a chorar, mas com clamor e com aquilo que eu expliquei semana passada, foi com lágrimas, foi se humilhando. Quando ela ajoelhou, o que eu ensinei usando Daniel como instrução? Uma criança, quando suplica, ela fala aquilo uma vez, ela pediu duas, pediu três, aí começou a suplicar. Ela vai falando, diminuindo o tempo, e vai clamando, vai clamando, vai clamando. Quando a mãe não atende, desaba a chorar, viu que também não deu resultado, se joga no chão, se esperneia, e é prantos e prantos. É nessa hora que a gente se humilha de verdade e fala assim: Jesus, se o Senhor não for na minha vida, as coisas não andam. A aula de semana passada foi tremenda sobre essa questão da oração. Nós vimos vários versículos. Oração é diferente de súplica, e todas as vezes que Paulo dizia apresentai a Deus com oração e súplicas, duas coisas distintas. Perguntou para o seu irmão: você veio na aula passada? Você perdeu? Você perdeu. Perdeu ou não perdeu? Gente, vocês estão tão quietinhos. Perdeu, não perdeu? Perdeu. Por quê? Porque até a mim que a gente vê essas diferenças, a gente vai se identificar. Outra coisa que nós estamos aqui olhando sobre as lições, a terceira lição: vigie o que você fala. Aliás, antes disso, na sétima lição, pense no que você está pensando. Diga para o teu irmão: tome cuidado com o que você pensa. Não acredite em tudo que você pensa. Não acredite em tudo que você pensa. Será o que você pensa vem da parte de Deus? Será que não veio um julgamento errado proveniente do maligno para te tirar do melhor tempo de paz? Para te tirar do melhor tempo de comunhão com Deus? Para te tirar do melhor tempo de comunhão com seus irmãos? Não acredite em tudo que você pensa, porque você pode estar pensando errado. Você pode estar pensando como o diabo quer que você pense. Pastora, mas o julgamento certo foi esse, então ore por isso. Tome cuidado no que você pensa. Muitas vezes há pensamentos: não, hoje eu não vou à igreja, hoje eu estou cansado, hoje não é dia. E esse pensamento veio de quem? Veio de Deus. E era aquela lição que você ia prosperar, e o diabo já sabia. Fulano não pode estar lá amanhã, porque se ouvir, vai aprender, e eu vou ficar debaixo dos pés dele. Então antes disso já falou:
preparar uma artimanha, uma maracutaia, um laço. Fala para o teu irmão, cuidado com o laço. Não seja facilitador de ser prisioneiro do laço do inimigo. Laço do passarinheiro. Como é que se pega um passarinho? É no laço? Olha, deixa eu dizer, como Satanás tem laçado tanta gente. E está na igreja, está servindo a Deus, mas estão no laço, aprisionados num pensamento que é maligno. Quem não, glória a Deus. Tome cuidado com o que você pensa, porque a mente é o campo de batalha na qual Satanás mais lhe ataca. Não acredite em tudo que lhe vem à mente. Expulse os pensamentos errados que não estão de acordo com a palavra de Deus. Tenha sempre em mente que maior é aquele que está com você do que aquele que está no mundo. A outra lição, que é o submeta a Deus, que é a lição de número 4, essa obediência é uma das chaves mais importantes de toda essa lição. Obediência é a chave mais importante de toda a lição. Nós podemos pegar muitos textos bíblicos aqui para fazer uma reflexão. Daniel obedeceu a Deus, ele se separou. Abraão obedeceu a Deus e levou Isaac ao sacrifício. Mesmo depois de ter esperado tanto uma grande vitória, ele também estava disposto a receber, mas ele estava disposto a entregar aquilo que era o maior sonho da vida dele. Isso demonstra qual é a sua obediência a Deus. Você estaria apto a qualquer tipo de sacrifício? Presta bem atenção nessa pergunta. Satanás precisa ver que você não é apegado a pessoas e nem às coisas desse mundo. O inimigo precisa ver que você não tem apego nenhum. Você não tem apego a dinheiro, que você não tem apego a bens, você não tem apego a pessoas e que você tem apego a Jesus. Quando eu namorava meu esposo, eu dizia assim para ele, estava no processo, conhecendo a Cristo, e de momentos difíceis eu dizia, eu posso dizer porque isso serve de lição a você. Olha, é o seguinte, o melhor dessa terra eu já te dei, e daqui para frente eu continuo com Jesus, se for possível. Tá ótimo, eu caso com ele e estou fechada nisso. Para ele parecia ser agressivo, mas eu não estava falando isso para ele. Ele estava ouvindo, para dizer a ele que o meu valor era com Jesus. O primeiro compromisso era com Jesus. Mas Satanás, que estava ali contra-atacando, tinha que saber: se você acha que eu vou ficar aqui preso, nessa peleja, e não abro mão, eu abro mão. Eu fico com Jesus. Tá bom demais. E aí teve um dia que eu estava orando sobre isso. Em tempos de guerra, eu abri a Bíblia e Deus, Jesus falou assim: eu sou o teu marido. Quem dá glória a Deus? Aí Jesus falou assim: eu gostei. Agora eu entro para transformar e para melhorar e para completar o que o seu coração deseja. Obedecer a Deus em todos os níveis. Em todos os níveis. Eu posso estudar no meu testemunho pessoal, que você já conhece, mas vamos fazer aqui pensar esse testemunho meu, para trazer como aplicação desse estudo. Vai mudar para São Paulo, porque eu estou abrindo uma porta lá, e eu com 3 empregos. Havia uma possibilidade, a cada 15 dias meu marido me ver, ou a cada semana ele poderia estar lá, ou a cada 15 dias eu vir, e a gente continuar, e eu continuar com os meus 3 empregos. E eu disse a ele: eu vou obedecer a Deus. Ou vai todo mundo, ou não vai ninguém. Inicialmente a gente até pensou, tudo bem. Aí teve um dia que eu abri a Bíblia e saiu assim: Senhor, é da tua vontade fazer isso? Eu não quero fazer isso. Ter 2 casas, 2 endereços, cidades diferentes. Estranho isso. Não espero isso. E ele falou assim: não, mas pelo menos para a gente, eu ver se é isso mesmo, se vou se adaptar, se é o melhor mesmo. Eu falei assim: mas Deus já falou que é para lá que você vai. Não, mas veja, você tem 3 atividades. E aí naquela época, quando eu abri a Bíblia, sabe o que saiu? E os discípulos foram sem bolsa, sem alforje, sem nada, sem moeda, sem dinheiro pelo caminho. Eu falei: meu Deus. Vira para o seu irmão aí: você está apto a ter obediência? Ali naquela manhã, quando eu abri a Bíblia, eu chorei demais. Melhor é obedecer do que sacrificar.
Fui lá na empresa, comecei a pedir demissão de todos os lugares, pedindo para sair. Olha isso, como Deus tem relação com você. Porque essa lição é para você ter mais intimidade. É isso que nós vamos concluir nessa manhã. Qual é a intimidade de você ter uma resposta tão clara e tão poderosa, por mais que doa? E aí eu cheguei aqui, o que Deus queria era realmente me separar, mas Ele foi assim devagar, Ele não foi contando tudo de uma vez. E quando eu estava agora me inserindo em São Paulo, no dia que eu fui contratada, Deus usa um servo de Deus pelo telefone na casa da minha irmã. E não sabia, ninguém sabia de nada. Assim diz o Senhor teu Deus: não te quero trabalhando mais para os homens, trabalhe para mim e eu vou cuidar de ti. Glória a Deus. Submeta a Deus não é fácil. Aí eu liguei para o meu pai, falei: vou ligar para o meu marido, não, vou contar para o meu pai. Vou contar primeiro para o meu pai, porque meu pai orar por mim. Minha filha agora, eu falei assim: agora, o que você vai fazer? Eu falei assim: eu não tenho nada mais para fazer. O homem ficou de me ligar agora há pouco, agora pai. Eu acabei de receber a ligação. Eu liguei na Mayra para contar para a Mayra. E a Mayra passou o telefone para um servo de Deus que está na casa dela, minha irmã. E aí o que aconteceu? Eu liguei para o meu pai. O pai falou assim: o que você vai fazer? Eu falei assim: eu vou orar. O senhor vai fazer, o senhor agora faz parte dessa história. O senhor vai só aqui concordar. Tá bom, minha filha, pode orar. O que você vai orar? Senhor, foi o senhor que falou comigo, eu aceito obedecer. Então o senhor desapareça com esse homem do telefone, porque para ele eu não tenho nada para falar para ele. Não tenho nada para falar para ele. Ele ficou agora de me passar o endereço do contador para levar a carteira de trabalho, tudo. Então vai lá, desaparece com o número do meu telefone na mesa dele e desapareça com esse homem. Estou desde 2008 esperando esse homem ligar. Nós estamos em 2016. Para quem está ouvindo isso aqui na gravação, entra para a história. De 2008 até 2016, tem 8 anos. É 8 maneiras, né, irmã? Hã? É 8 maneiras. 8 maneiras. Não faltou nada. Deus fez prosperar o que eu tinha. Deus fez prosperar do pequeno, do mínimo. Tem se tornado uma nação forte. Tem se tornado uma pessoa forte em fé. Do mínimo, do nada. O Senhor é extraordinário. Não coloque Jesus, nem o poder do Espírito Santo, nem o poder do Deus Todo-Poderoso numa caixinha. Por favor, me arrume uma caixinha, amigo. Por favor, entenda isso. Pare de colocar o nosso Deus, o seu Deus, nessa aí mesmo, pequenininha, tá bom? Essa aí mesmo, não precisa tirar nada dela. Veja isso. Por favor, não coloque o nosso Deus aqui dentro. Quando você acha que está dentro do limite e que está no impossível, você está pondo ele aqui dentro. Você não tem vergonha disso? Pergunta para o seu irmão: você está com vergonha agora? Quando você estava desanimado e achando que não vai acontecer, você colocou ele aqui dentro. Caixinha? Tem as caixinhas, tudo tem na sua casa. Você: eu não quero isso mais na minha casa para ficar lembrando disso. O meu Deus é grande. O meu Deus é poderoso. E Ele faz, Ele promove, Ele faz nascer chuva, descer chuva, e no outro dia que tudo estava seco, está tudo verdinho. Tem uma glória a Deus. Você colocou, quantos colocaram Jesus aqui dentro? Quantos colocaram essa situação? Não tem jeito. Peça perdão nessa manhã. Você está de jejum aqui. Você colocou Ele aqui dentro. Que palavra profunda, hein? Simples assim. Você colocou Ele aqui dentro. Jesus é dívida demais. Esse marido não aparece. Já desanimei. Estou largando tudo. Você pôs Ele aqui dentro. Aqui dentro. Meu marido falava assim, parece que estão querendo casar. Meu marido falava, meu marido, ó, meu pai falava assim: minha filha, você está no meio. Eu falei assim: pai, que é isso? Que deserto é esse? Tudo uma igreja enorme, elitizada, só tem gente boa, cheia de propriedade. E aí ele falou assim: então minha filha, eu falei assim: mas ninguém vê, ninguém nota, que é isso? Então minha filha, dá uma volta, vai numa outra igreja. Eu falei assim: dá uma voltinha. Olha, vou dar não.
Como é que pode, Pai? Deus vai trazer na minha presença. Ele sabe onde eu estou. Imagina se agora eu vou ficar indo para outro lugar por causa de namorado, porque eu estou procurando alguém. É que vai dar errado mesmo. Isso aqui que Deus fez, nem era da cidade, nem era de lá. Estava tão longe. Aí Jesus pôs assim: vai chegar o dia 5 de maio. E colocou ele no dia 5 de maio de 2001. Assim, na minha presença. Quem dá glória a Deus? Por que você está pondo Jesus aqui dentro? Ele já saiu do túmulo. Tira ele desse túmulo que você colocou, porque o poder dele não se resume dentro da caixinha. Pode levar essa caixinha, porque ela não glorifica a Deus. Aleluia. Não acredite nessa mentirada que o diabo está colocando na sua cabeça. Está passando a hora. Está passando da hora, como é que vai ser? Eu também falava isso, com 39 anos. Jesus, já estou fazendo 40 e não tive filhos. Está passando da hora. Todas as vezes que eu pensava nisso, Deus colocava alguém para pregar sobre Abraão, que não passou da hora. Quem dá glória a Deus? Não está nada fora da hora. O que você precisa é não deixar Satanás te vencer. Vença com a sua obediência. Amém? 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 Ele vai te testar essa semana. Ixi, agora ficou ruim. Ele vai te testar na sua obediência essa semana. Você está aprendendo aqui hoje? Você está com medo? Não fica com medo. Quem obedece, passa no teste. Pode vir uma tentação de alguém testar qual é o valor. Quem está mais em primeiro plano? Jesus ou as pessoas? Fale para Satanás ouvir. E você fala assim: sabe por que eu estou falando isso para você? Porque Satanás está ao nosso derredor e precisa ouvir que você não está em primeiro plano. O primeiro plano está o meu Deus. Ele me deu vida lá no ventre da minha mãe. Antes de eu te conhecer, Ele me deu vida lá no ventre da minha mãe. Então eu devo tudo a Ele, porque lá dentro eu já existia porque Ele queria. Você chegou por último. Os maridos que não estão entendendo a sua vida com Deus vão falar: você chegou por último. Você chegou agora no bem bom. Porque antes eu não sabia falar, não sabia escrever, aprendi a engatinhar, eu aprendi a andar, aprendi a ser a pessoa que eu sou, a ter caráter, a ter uma formação. Você chegou por último, você está aqui agora só usufruindo do melhor que Deus pôs em mim. Quem não glória a Deus? Mas eu continuo te amando. Diz isso para quem vem te testar. Obedeça a Deus. Mantenha em paz no dia mau. Significa que você sabe que o seu Redentor vive. Quem não glória a Deus por isso? A primeira lição foi: passe tempo com Deus. Se você soubesse o quanto isso traz de intimidade, o quanto isso te habilita em autoridade espiritual, o quanto disso aqui tira toda a amargura de alma, o quanto disso aqui te traz plenitude, todas essas outras coisas que eu falei aqui você não teria dificuldade. Porque no passe tempo com Deus, que foi a primeira lição, que talvez você se esqueceu, nesse aqui você passa adiante em todas as outras áreas. Quer outro? Vamos lá? Vigie o que você tem falado. Eu quero fazer uma pergunta a você e quero te ensinar daqui para frente algo muito simples, mas porém poderoso. Pergunte-se a si mesmo. Atenção, todos aqui ouvindo. Pergunte-se a você, todas as vezes que você proferir uma palavra, se o Senhor se agradou. Até se for advertência a alguém. Será que Deus se agradou? Era isso que eu tinha que fazer? Será que eu poderia ter sido mais brando? Será que eu poderia ter sido pacificador? Será que eu poderia ter sido misericordioso? Será que eu poderia ter sido mais amoroso até para reprimir ou para repreender? Fica aqui essa pergunta. Vigie o que você tem falado. Essa semana eu estava tão exausta, tão cansada. Sônia me acompanhou, estivemos juntas aí a semana toda. Passou do meu limite. Saí às 8 da manhã, ia chegando às 8h30. Teve dia que a gente chegou às 10h30 em casa. E eu estava compartilhando algo com a minha mãe sobre o trânsito da cidade lá, a cidade no caos, a cidade inundada, que eu tive que parar num shopping, esperar a água baixar, os carros andar para poder ir embora para casa.
Aí quando veio a sensação, aquele desejo assim incontrolável de dar uma murmuradinha. Aí eu falei, não mãe, o que eu ia falar, não posso falar. Foi Deus que me colocou aqui. É assim que você tem que viver. Eu estou executando, gente, as aulas. E você? Eu estou exercitando. Porque é isso aqui que eu vou vencer. Quando deu aquele desejo, pergunta ao seu irmão, você tem tido aquele desejo incontrolável de reclamar? Incontrolável de dar uma murmuradinha? Incontrolável de falar mal, sei lá de quem? Sabe aquele desejo assim compulsivo? Que nem desejo por brincadeira. Sabe aquele desejo assim que corrói a alma? Eu tenho que falar, eu tenho que falar. Palavras de murmuração, sejam elas de ira, ou de ofensas, ou de maldição. Sabe aquele desejo incontrolável? Aí você fala assim, olha, eu tinha um negócio até para te falar, mas não vou poder falar. Não vou poder falar, porque senão eu não passo de ano. Está aqui. Vença isso. Vigie o que você tem falando. Então essa é a pergunta. Pergunte isso. Todas as vezes quando você falar, você tem pensado que... Corrigindo. Pergunte isso todas as vezes quando você não tem pensado no que fala. Pergunte a você mesmo, será que eu agradei ao Senhor com as minhas palavras agora? Tem um versículo na Bíblia que diz assim, que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração, quem puder colocar isso na internet para descobrir aonde está essa referência, e nós vamos começar a ler agora vários textos, que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis diante de ti, ó Senhor. Queridos, se todos nós, atenção, isso aqui é para todo mundo prosperar, se a gente fizer essa lição simples, eu vou pensar no que eu estou querendo falar, eu vou pensar no que eu estou prestes a falar. Se eu pensar da forma certa, será que Deus vai se agradar? E se você passar de ano, eu tenho certeza que o seu ações de graça vai ser por muitos motivos esse ano. No final do ano. Muita coisa vai ser destravada. Salmo 19, 14. Abra sua Bíblia, Salmo 19, 14. Todos nós vamos ler isso aqui juntos e vamos iniciar uma série de versículos. Em nome de Jesus, vai dar tempo de tudo. Nós vamos ler todos os textos e nós vamos confessar. E nós vamos sair daqui com autoridade espiritual, libertos. Confessar a nossa fraqueza é alcançar favor. Salmo capítulo 19. Aleluia. Versículo 14. Todos juntos numa só voz? As palavras dos meus lábios, o meditar do meu coração, sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Muito fraco, muito fraco. Numa só voz, com vontade, todo mundo acordou, tá forte, tá fortinho, tem tutano aí. Vamos lá? 1, 2, 3. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Então, se você pratica isso na sua vida diária, cotidiana, você pode ter certeza que quando você começa a cantar louvores, o seu louvor sobe. É diferente. Se você prestar atenção, pensar no que você está pensando em falar, será que Deus vai se agradar? Será que se eu ferir o outro, Deus vai se agradar? Será que Deus dá uma resposta à altura que merece? Não é verdade? A gente precisa controlar. Será que Deus vai se agradar? E se nós vigiarmos isso aqui, pode entrar no seu momento de louvor e adoração, porque você venceu. O seu louvor só vai subir como aroma suave. Amém? Vamos abrir Josué, capítulo 1, versículo 8. Você poderia confirmar comigo se essas 8 lições têm sido revolucionadoras para você? Para mim, eu posso dizer que foi o melhor
estudo até agora aplicado, de todos foram maravilhosos, mas esse aqui, para mim, eu sou suspeito, vou eleger como o melhor estudo que já foi dado até agora. Amém. Amém? Amém. Porque é um raio-x, irmãos. Você não precisa de receber a pastora te chamando lá no gabinete para ter uma conversa com você contar coisas de 1990, 1960, 1800, dos antepassados, das gerações. Mas se você atentar para isso aqui, você vai encontrar toda uma malignidade que te amarra. Você vai encontrar toda uma malignidade do seu ser. Você vai encontrar uma malignidade no caráter que está deformado. O caráter tem que ser de Cristo. Tem que ser transformado esse caráter. Tem que ter uma nova personalidade, um novo desenho. Quem concorda? Amém. Olhar para o espelho e falar assim, verdadeiramente eu não sou mais eu. Amém? Josué capítulo 1, versículo 8. Nós vamos, irmãos, o que Deus fez por nós? Ele disse assim, eu quero que vocês vençam e que vocês vençam o inimigo da vossa alma e coloquem ele debaixo dos seus pés. Mas eu vou dar uma ferramenta. Através da minha palavra vocês vão sempre estar vencendo. Por isso nós vamos conhecer esses textos. E eu quero que você comece a decorar isso depois. E toda vez você vai guerrear usando esses versículos. Isso aqui é o início de um hábito que você vai ter. No tempo de luta, assim está escrito, assim será, assim, 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 recita a palavra. No tempo de necessidade, no tempo de provação, assim está escrito, e assim será. Josué capítulo 1, versículo 8 diz assim: não cesses de falar do livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás o quê? Tão fraco. Uns estão juntos e outros estão lá perdidos. Não achou? É que tá diferente. Está diferente. A sua tradução fala o quê? A minha fala, prosperar o teu caminho, então prudentemente conduzirás. Prudentemente conduzirás. Eu gosto da minha tradução. Está sempre diferente. Mas aí prudentemente conduzirás. E essas aulas é para você ser prudente. A sua é o quê? Está igual a minha. Tem alguma outra diferente dessas duas? Hã? Está igual a dela. Mas se prudentemente conduzirás, quem é prudente vai sempre prosperar. Porque a sabedoria enriquece. Quem que Salomão pediu? O que ele primeiro pediu? Sabedoria, para ele ser prudente. Sim. Fale sempre do que está escrito no livro da lei. Estude este livro dia e noite. E se esforce para viver de acordo com tudo que está escrito nele. Se fizer isso, tudo lhe correrá bem. E você terá sucesso. Sucesso. Então declara para o seu irmão, o seu sucesso está aqui, ó, em ler a Bíblia. Por que você tem batalha espiritual? O Satanás não deixa você pegar na Bíblia. Você pega em qualquer outro livro. Você pega DVD para assistir, você não pega para ler nenhum versículo. Quando a gente estava lendo as cartas de Paulo, uns concluíram, outros não conseguiram. Eu consegui terminar. E você? Ah, pastor, eu parei. Então retoma e fala assim, eu agora vou terminar isso na birra. Por determinação. Determinação. Amém? Então não pare de ler o livro dessa lei, farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Josué capítulo 1, versículo 3. Vamos lá todos juntos numa só voz? Mas eu quero que seja forte, animado. Aleluia. Josué capítulo 1, versículo 3 diz assim: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Então, quando você obedeceu aquelas 8 lições, você está pronto, você vai dizer, eu estou desejando. E a palavra diz, eu estou pisando nesse lugar que é um desejo da minha alma. Esse lugar, a partir de agora, é herança do Senhor para mim. Então, glória a Deus. Você não está em obediência? Você já está andando em amor? Você já tem permanecido em paz no tempo da tempestade? Pode pedir o que você quer. Pode pedir o que você desejar.
Senhor, estou pisando aqui, tomo posse, isso aqui será nosso. Glória a Deus. Abra a Bíblia em Deuteronômio 28, 2. Capítulo 28 de Deuteronômio, versículo 2 apenas. Diz assim, todos numa só voz: se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. E depois você continua lendo quais são essas bênçãos. Se você ouvir, agora deixa eu te perguntar uma coisa: você conseguiria ouvir o Senhor sem passar tempo com Ele? Não mesmo. Tumulto e confusão não combina com Deus. Ele está na plenitude de paz. Você tem que dar um tempo no tempo da aflição e estar aflita, ajoelha. Quando você terminar a sua conversa ali, contando, entra a plenitude de paz, aí você consegue ouvir a voz do Espírito Santo. Abra a minha palavra, eu tenho uma chave para você lá. É assim que funciona. Não tem jeito. Esse versículo está dizendo: se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas essas bênçãos. Não vou hoje na igreja. Você está optando não ouvir a voz de Deus. Não quero ir à igreja hoje. Você está escolhendo a não ouvir a voz de Deus. E aí, se você optou não ouvir, também não vai receber as bênçãos que te alcançarão, as futuras bênçãos, porque dependeria do ouvir. E se esse ouvir é ouvir a palavra de Deus, ele vai transformar seu ser. E às vezes a sua bênção é uma conduta simples que você vai mudar. E entra uma grande bênção. Plenitude, paz familiar, promoção no trabalho, uma conduta. Mudou tudo. Quem não, glória a Deus. Acaba com esse negócio de parar e falar assim: hoje eu não vou na igreja. Nunca mais faça isso. Você está fazendo a coisa mais besterol do mundo. A besteira maior do mundo. Não vou lá hoje. Você está dizendo para Deus assim: não vou te ouvir hoje. Não quero te ouvir. Para pensar. Quem está junto comigo e concorda? Amém. Tiago capítulo 1, versículo 22. Tiago está no Novo Testamento, lá no final, antes da primeira carta, a primeira epístola de Pedro. Vem o livro de Tiago, perto lá de Apocalipse 1, 22. Diz assim, todos juntos numa só voz: tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Por que muitos não praticam? Porque o inimigo não deixa, mas eles estão se enganando a si mesmo, porque eles ouvem, mas não praticam. Então, portanto, tornai-vos praticantes da palavra, não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Efésios, anda um pouquinho para trás. Efésios, capítulo 6. Efésios vem depois de Coríntios, depois vem Gálatas e vem Efésios. 6, todos juntos lendo num só tom, firme, de 10 a 17. Vamos lá? 1, 2, 3. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir o dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, vestindo-vos da couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Versículo 18. Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, para isto, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Quem dá glória a Deus? Glória a Deus.
Está aí a diferença de oração e súplica. Poderoso, poderoso esse texto. Aleluia. Filipenses, capítulo 1. Anda um pouquinho para frente, já está aí. Capítulo 1, versículo 28. Todos juntos numa só voz. Vamos lá? E que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, e isto da parte de Deus. Abra sua Bíblia em Isaías 54:17. Antigo Testamento. Isaías 54:17. Diz assim. Todos acharam? Aleluia. Tempo novo na nossa vida. Tempo de excelência para Deus. Uma só voz. 1, 2, 3. Serás toda arma forjada contra ti não prosperará. Toda língua que ousar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta herança dos servos do Senhor, o direito que de mim procede, diz o Senhor. Toda arma forjada não prosperará. As 8 lições. Vamos lá? Tenha tempo para Deus. Permaneça em paz na tempestade. Vigie a sua boca. Meta a Deus. Ande em amor. Pense no que está pensando. E o 7. Está faltando um. Ser é mais importante do que fazer. Não é por obras, para que ninguém se glorie. É pela fé. Então você precisa ser salvo, ser servo, ser lavado, ser perdoado, ser remido, ser autorizado, ser credenciado pelo céu. Se tiver credenciado pelo céu, terás poder e vai fazer obras maiores do que Jesus diz. E se tiveres as credenciais e for verdadeiramente meu servo, fareis obras maiores do que eu fiz. Olha isso, olha o poder que eu estou sentindo aqui. Se for e tiver a credencial de servo de Deus, habilitado pelo trono, farás obras maiores do que eu fiz. Amém? Isaías capítulo 30, versículo 15. Você estava em Isaías, continua aí, versículo 15 do capítulo 30. Todos numa só voz, vamos lá? Porque assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel: em vos converterdes e em sossegardes está a vossa salvação. Na tranquilidade e na confiança a vossa força, mas não o quisestes. Vamos tirar esse pedaço do final? Nós estamos todo mundo aqui querendo. Quem está querendo? Levante a mão. Quem está querendo mudar? Quem está querendo ser melhor? Quem está querendo ser excelente? Quem está querendo ser aprovado? Quem está querendo ter autoridade espiritual? Quem está querendo ter unção? Levante a sua mão. Quem está querendo ter unção? Levante a sua mão. Então nós vamos tirar a última frase aí desse versículo. Vamos lá, todos juntos, uma só voz? Porque assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel: em vos converterdes e em sossegardes está a vossa salvação. Na tranquilidade e na confiança a vossa força. Quem chegou aqui hoje fraquinho? Pode levantar a mãozinha. Quem chegou assim pequenininho? Quem está pequeno? Em tranquilidade, na confiança está a vossa força. Quem sai fortinho agora? Em quem você está confiando? Na caixinha? Não, nunca mais caixinha. Se eu falar isso hoje à noite, o povo vai ficar boiando, né? Porque os que não vieram, que caixinha é essa? É a caixinha da oração? Quem está confiando na caixinha, colocou Jesus na caixinha. Vamos de novo. Você tem que gravar isso. Você tem que mudar, você tem que converter seus pensamentos ao cativo à voz de Deus. Porque assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel: em vos converterdes e em sossegardes está a vossa salvação. Na tranquilidade e na confiança a vossa força. O que adianta você ficar ansioso?
que adianta você ficar lá arrancando cabelo? O que adianta lá você ficar perdendo o juízo? O que adianta você se escabelar? O que adianta rasgar as vestes? O que adianta ficar irado? Só perde a força. Fala para o teu irmão, ministra na vida do seu irmão. A sua força está na paz. Sossega a sua alma. Sossega a alma. Porque estás abatido, alma, dentro de mim. Espere em Deus. Eu ainda o louvarei. Lindo isso. Acha esse versículo aí rapidinho para mim. Nós vamos ler todo mundo junto. Porque estás abatido, ó minha alma, porque tu te perturbas dentro de mim. Espere em Deus, eu ainda o louvarei. Tem alguém aqui louvando muito. Oh, glória a Deus. Quem glorifica o nome do Senhor? Glorifica o nome do Senhor. Pensa assim, você numa rede. Eu vou agora descansar. Esse problema não é meu mais. Eu já entreguei isso aos cuidados do Senhor. O problema é que quando Deus não faz nada enquanto você não esquece. Sabia disso? Se tem alguém que espera a justiça de Deus, Salmo 45, todo mundo para o Salmo 42, Salmo 42, versículo 5. Todo mundo indo para o Salmo 42, versículo 5. Porque estás abatida, ó minha alma, porque tua alma te perturbas dentro de ti. Deus manda te dizer nessa manhã: espera em Deus, você ainda o louvará. Salmo 42, versículo 5. Todos juntos numa só voz, bem firme. Converse com a sua alma agora. Porque estás abatido, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Quem dá glória a Deus? Dá um aplauso ao Senhor. Vou esperar. Salmo 91, versículo 1. Todos juntos. Todo mundo já conhece. Você precisa ainda ver? Precisa de uma colinha no Salmo 91. Está faltando tempo com Deus, hein? Salmo 91. Todos numa só voz, vamos lá? O que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Quem dá glória a Deus? Por que eu estou lendo esses textos? Nos tempos de luta, nos tempos de prova, para você vencer o maligno, exercite a palavra. Eu estou debaixo da sombra do Altíssimo, essa aflição vai sair. Vai sair. Estou guardado debaixo da sombra do Altíssimo, debaixo da sombra do Altíssimo, descansará. Senhor, me coloca agora na zona de conforto, do descanso espiritual. Eu conheço homens de Deus que foram muito afrontados. Afrontados, muito afrontados, perseguidos. E esperaram na justiça de Deus, e esperaram do jeito certo. Não fizeram nada com as suas mãos, não fizeram nada de amaldiçoar ninguém. Quando eles esqueceram, Deus fez justiça. E a justiça foi feia. Eu já vi Deus fazer justiça pela vida dos meus pais. Não posso nem contar, senão você vai querer desviar. Deus desce a cova, irmãos. Desce mesmo. Desce mesmo. Vigie. Esse bicho aí tem que ficar debaixo dos seus pés. Toda a prepotência do maligno que traz a desobediência, a rebelião. Essa obediência a Deus, ao obedecer a Deus, você obedece os seus superiores, você obedece o seu pastor, você obedece os seus líderes, você obedece a comunhão, você obedece a hierarquia, você obedece a ordem. Essa obediência traz saúde espiritual, traz vitória espiritual. Em tempos de guerra, é um texto que diz: o que habita no esconderijo do Altíssimo, na sombra dele eu vou descansar. Estou aguardando na justiça de Deus. Essa justiça vai vir, o meu direito está guardado e vai ser restituído em tudo. Esse ano, Deus fez descer alguém lá. Cuidado com esse negócio de desobediência. Em todos os níveis. Igreja não é clube. Fala para o seu irmão: igreja não é clube.
É ordem do reino dos céus. É a ordem do reino dos céus. E essa ordem tem que ser respeitada. É uma hierarquia de Deus. Se você gosta da pessoa, se você não gosta, se você tem rejeição, se você acha que o pastor é antipático, respeita, passa de ano e vai descansar na sombra do Altíssimo, porque o seu direito vai estar diante de Deus. E todas as vezes que é necessário haver uma justiça de Deus sendo feita, a forma de chegar mais rápido é você esquecer e parar de falar. Para de falar. Se alguém te caluniou, se alguém te julgou, se alguém te maltratou, se alguma coisa está acontecendo, Senhor, eu deixo, Senhor, os teus cuidados, vou descansar na sombra do Altíssimo, não quero lembrar disso mais. Foi só eu descansar também e esquecer algumas coisas que Deus fez. Amém. E quem me conhece já conhece um pouco o capítulo que eu estou falando. E quem estava junto se lembra. É coisa séria. Isso aqui Deus está mandando você descansar na sombra do Altíssimo. Por que você não descansa? Amém? Coloca Satanás debaixo dos seus pés. Abre em Tiago capítulo 4, versículo 7. Nós estamos completando esse tempo. Vamos acelerar para terminar e ajoelharmos e pedirmos a graça, o perdão, o favor e essa vitória desse inimigo ficar debaixo dos nossos pés. Tiago, antes da primeira carta, primeira epístola de Pedro, capítulo 4, versículo 7, diz assim, todos juntos numa só voz: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Quando você é obediente, você pode dizer: Satanás, eu estou te resistindo, na minha casa você não vai entrar, na minha vida você não vai entrar, pode fugir daqui agora, porque eu sou uma pessoa obediente a Deus em todos os níveis. O problema é que a gente tem que orar uns pelos outros. Senhor, traz a memória do meu irmão ou da minha irmã se ele não está sendo obediente, porque o Satanás, ele cauteriza a mente. Por isso que é importante a gente orar assim: Espírito Santo, traz a minha memória em que eu falhei. Hoje vocês vão orar isso. Eu falei com o esposo, eu falei com a minha esposa, eu falei contra a igreja, eu falei contra o meu pastor, eu falei contra o corpo de Cristo, eu falei contra os meus irmãos, eu falei contra meus pais, eu falei contra, sei lá, a terceiros. Olha, eu lembro lá quando nós estávamos no America Home, num dos cultos, eu falei assim, eu fiz um apelo e eu disse assim: fechem os olhos, porque eu vou orar. Espírito Santo, agora o Senhor vai trazer na memória do teu povo que está aqui. Talvez eu vou contar agora o final, vocês vão se lembrar de que dia que foi esse. E o Senhor vai trazer à memória o que precisa ser confessado e o que precisa ser consertado para que a vida seja abundante. O Espírito Santo traz agora na memória o que precisa ceder perdão, conceder perdão. E a nossa irmã tinha uma irmã lá que ela lembrou na hora que tinha uma inimizade com uma grande amiga. E ela foi pedir perdão. E a amiga estava naquele culto ali. E ela não sabia que aquela amiga tinha aceitado Jesus ali. Ali houve uma reconciliação. Na hora ela se lembrou. Há coisa de 10, 13 anos atrás, que não se lembrava mais. Satanás cauteriza a nossa mente. Não é verdade? E a senhora estava lá. Muita gente estava lá naquele dia. E Deus levou aquela amiga, aquela serva de Deus, aquela moça, para ser ministrada, porque ela era de outra igreja. Mas a amiga dela, que aceitou Jesus, estava naquele dia. Ela era novinha, convertida. E aí ela viu a amiga e ficou feliz, e nada a ver, nem está lembrando de nada. Mas aquela hora que ele falou assim: Espírito Santo, vem agora e traz à memória o que está travando a vitória. Agora o Senhor vai trazer a memória. E ela lembrou da visita daquela amiga na maternidade. E elas eram muito amigas. E ela percebeu que a amiga não deu muita importância àquele momento tão especial. E se afastou. E ali ficou uma mágoa de décadas. E esqueceu. Mas ali naquela hora, quando eu convidei o Espírito Santo para trazer a memória, eu vou fazer isso aqui hoje. Ah, você vai chorar. Você vai se lembrar de coisa de 20 anos. Sei lá de quanto tempo atrás. E Deus libertou e as duas se reconciliaram. Ainda me chamaram depois do culto. Você senta aqui, pastor. Na hora que você falou que o Espírito Santo ia trazer a memória, 13 anos atrás, aconteceu isso. E Deus preparou ela aqui agora na minha vida. E antes de eu falar com essa menina que é crente, que me chamou para confessar diante de mim,
A outra que era nova convertida chegou e falou assim: pastora, minha vida é toda trancada e amarrada. E eu não sei porquê. É mesmo? Aí nesse inteirinho outras pessoas conversavam comigo. E ela falou assim: minha vida sentimental é amarrada, tudo é trancado. E enquanto eu estou falando com a nova convertida, né? Que ela seria o objetivo da reconciliação. Outras pessoas me chamam, e aquela que estava ali, que era crente, que tinha acabado de fazer uma visita para nós naquele culto, e Deus trouxe a memória dela, ela falou assim: é sobre essa aí que eu tenho que pedir perdão, é com ela que eu tenho que reconciliar. Você está aqui porque... E eu tinha acabado de ouvir da outra que a vida era trancada e amarrada. Vamos destrancar esse negócio, vamos resolver. Oraram juntas, choraram juntas, se abracem, e hoje Deus lança no mar de esquecimento. As duas estão grávidas. As duas. Não estou sabendo disso? Não, eu sabia de uma. Que dá um aplauso ao Senhor. Quem estava trancado se amarrou. E as duas estão grávidas. Meu Deus, que vitória. Glória a Deus. Quem está alegre demais essa manhã? Ai, é vitória. Efésios capítulo 4, versículo 27. Que notícia linda. Olha como Deus... Não, uma delas sabia, mas a outra não. A nova convertida tá, a menina. Tá já com a barriga maiorzinha já. Tá pra ganhar. Glória ao Pai. Efésios 4, 27. Queridas irmãs que são autoras desse testemunho, meu grande abraço, meus parabéns. Que Deus abençoe a vida de vocês. Vocês sabem que eu estou testemunhando sobre a vida de vocês. Venhamos fazer uma visita e testemunhar isso aqui em público, porque Deus é fiel. Ele está interessado no nosso milagre, na nossa vitória, porque isso glorifica o nome do Senhor. Que tremendo. Aleluia. Quem está feliz agora sou eu. Aleluia. Efésios 4, 27 diz assim: nem deis, vamos lá, todo mundo juntos? Nem deis lugar ao diabo. Quantos estão dando lugar ao diabo e por isso não vence? Nós temos que estar aptos para ouvir e aptos para falar. E tem hora que a gente tem que ouvir alguém repreender. Quem é o seu pastor? Quem é que te corrige? Mas tem pessoas também que Deus coloca na nossa vida para trazer conselhos. E você está apto para ouvir? E aí tem pessoas que não estão aptas para ouvir, dão lugar ao diabo. Se levantam, traz confusão, traz intriga, perdeu todas as bênçãos. É como se tivesse subido assim uma escada, já estava lá no 10º degrau, aí você volta. Desce, agora você vai fazer tudo de novo. Dá 10 passos, estava 10 passos para frente, mas deu lugar ao diabo, deu 10 para trás também. Volta a jejuar, volta a clamar, suplicar o favor, suplicar o perdão e agora tirar o bicho da sua vida, porque foi você que convidou ele para entrar. Pesado, não é? É pesado. Vocês não estão entendendo, ou eu estou pregando sozinho aqui agora? Você estava do 10º degrau já tinha subido uma escadaria, estava em comunhão com Deus, estava na alegria, estava na plenitude. Uma coisinha desse tamanho aqui, você deu lugar ao diabo, você desceu a escadaria, perdeu a autorização, perdeu a credencial, perdeu a autoridade, perdeu a paz, volta agora lá do céu. Teve um grande homem de Deus no Brasil, não vou falar o nome dele aqui, é público, talvez vocês não tiveram oportunidade de conhecê-lo, dos mais novos aí de 10, eu tenho 42 anos de idade, ele já existia, ele era um Silas Malafaia na época, muito conceituado na palavra. E aí ele deu lugar ao diabo, e caiu e pecou, nunca mais foi igual, nunca mais esteve naquele patamar, nunca mais conseguiu estar naquele degrau da escala. Nunca mais. Pediu perdão, reconciliou com Deus, tal. Mas o Espírito Santo falou assim: eu não quero mais estar aí. Eu te perdoei, mas não para o serviço que você fazia. Lugar de honra. Assista o culto de hoje à noite. Estou fazendo a propaganda do culto de hoje.
Diz para o seu irmão: não dê lugar ao diabo. Você já caminhou até agora, daqui é para cima, é subida, é subida. Para de retroceder. Então vamos ler o versículo anterior, versículo 26. Meu Deus, versículo 25. Deixando, vamos todo mundo juntos? Deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a sua ira, nem deis lugar ao diabo. Você pode ficar irado? Pode, mas não peque. Amém? O salário do pecado é a morte. Porque nós conhecemos pessoas que caíram e não tiveram força depois para se reconciliar. Por que nós conhecemos pessoas que eram usadas demais por Deus e o diabo conseguiu colocar eles na sarjeta? Porque eles não eram. Deu lugar ao diabo e não eram. Estavam na fraqueza, estavam fazendo. Agora você imagina, um homem que era esse que eu estou falando, ele foi um instrumento de Deus para a minha vida profissional tomar outro rumo. Nunca esqueço, quando eu estava assim, triste, lá no chão, no pó, não tinha passado medicina por 2 pontos, 2 pontos, no conjunto inteiro de provas que eu tinha fechado, 2 pontos. E aí eu estava irada, mas eu não estava pecando, eu não estava amaldiçoando a Deus, eu só queria: Senhor, que é isso? Eu te sirvo, eu não aceito. Eu não aceito. Olha os tempos que eu fiquei trancada num quarto, ou estudando, estava contando situações na época de vestibular. Eu não participava de aniversário de ninguém da família. O único lugar que eu tinha para ir era domingo à noite para a igreja. Minha mãe e meu pai me liberavam domingo de manhã. Era só para o Senhor e para os livros. Para o Senhor e para os livros. Era uma obsessão num projeto. E aquilo ruiu. Areia abaixo. Eu estava assim, muito amargurada, indignada. E aí, naquela semana, chegou uma missionária do Japão, que morava no Japão, conhecia muitos meus pais e vieram se hospedar conosco. E ela falou assim: vai ter um congresso lá no Rio de Janeiro, no Rio Centro, dos homens de negócio, da DONEP, dos homens de negócio do Evangelho Pleno. Aí minha mãe falou assim: nossa, que bênção, Luci. Eu falei assim: eu quero ir, eu vou com você. Aí minha irmã falou: também vou. Eu falei: então vamos embora todo mundo ir. Olha, é para semana agora, vamos embora comprar passagem, aquela troço louco. 2, 3 dias nós vamos saindo. E eu fui na viagem. Eu quero a minha resposta. E esse homem que eu estou dizendo que era usado por Deus, muito ungido, ele começa pregando assim: o vento de Deus sopra para onde quer e para onde vai. Ninguém conhece o caminho do vento. Assim é o caminho do Espírito Santo. E ele diz: sopra para onde ele quer e dá a direção. E ele falou assim, aí ele começou a pregação: porque filhos de servos de Deus, filhos do Senhor, que estão dentro da casa do Senhor, os jovens, preparam para o vestibular e na hora de alcançar a vitória não alcança, e os filhos das trevas entram. E ele diz: assim diz o Senhor para você hoje. Assim o vento de Deus toca para o outro lado. Aceita a direção de Deus. Eu estou contando isso porque se aquele homem era tão usado, ungido por Deus, Satanás derrubou. Vigia a sua vida. Eu tenho que vigiar você também. Pare de dar lugar ao diabo, para ele não te jogar na sarjeta e você fazer parte da história da destruição, de uma vida de miséria, uma vida espiritual sem vitória, sem milagre. Você que me assiste pelo canal do YouTube, vigie a sua vida, se santifique mais, feche com Jesus, case com Jesus e com mais ninguém. Cuidado. Nessa reta final da igreja agora ele quer fazer um estrago. E você vai fazer parte da história, da estatística. Não, em nome de Jesus não. Em nome de Jesus não. Que dá glória a Deus, comigo não. Em nome de Jesus, comigo não. Eu não vou fazer parte da história da destruição. E esse homem foi a resposta de Deus para mim. Profeta de Deus, usado pelo Senhor.
uma sabedoria de conhecimento tremendo. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios. Não estou preocupada mais com o tempo, porque nós vamos ajoelhar. Quem crê? Quem aceita? Estamos terminando. Vai fazer toda a diferença esse ano na sua vida, essas lições. E eu espero os testemunhos no final do ano, você poder dizer aqui no altar: no dia tal de janeiro, no dia tal de fevereiro, Deus começou a transformar. E agora, dia 31 de 2016, a minha vitória está na minha mão. Quem não dá glória a Deus? E você poder contar tudo que advém da área que Deus te transformou. Sem vergonha. Porque tem que edificar outros. Gente que tem vergonha de dizer o que era, não está liberto. Gente que era cavalo de Satanás e não tem coragem de contar, e tem vergonha, porque Jesus já lançou no mar do esquecimento. Você tem que ser testemunho para outros serem motivados. Você tem que ser liberto. Concorda? Um que roubava, não rouba mais. Não vai contar que roubava? Essa era a natureza que o Satanás dominava. E agora que o Jesus domina? Amém? Então eu creio que vocês vão poder testemunhar. Olha, o meu problema era a minha boca. Meu problema era o que eu falava. Meu problema é que eu não tinha tempo para nada. Eu só tinha tempo para mim. E o meu tempo agora é para o Senhor. E eu tenho vigiado nisso. Meu problema era obedecer na íntegra. Meu problema, o que mais? Era achar que eu tinha que fazer e não estava sendo. Meu problema é que eu não orava. E agora olha o que veio depois disso. Eu quero ouvir esses testemunhos assim. Vocês vão estar trazendo alegria para mim, um presente para mim. 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 10 e 11. Todos juntos, numa só voz? A quem perdoais alguma coisa, também eu perdoo. Porque de fato, o que tenho perdoado, se alguma coisa tenho perdoado, por causa de vós o fiz na presença de Cristo, para que Satanás não alcance vantagem sobre vós. Pois não ignoramos os desígnios. O que Deus está falando? Sobre perdão. E você submeter a Deus, você vai ter que obedecer isso aqui. Você vai ter que perdoar e vai ter que dar perdão. E vai ter que esquecer ainda. Vamos lá? Todos juntos numa só voz de novo. Está muito fraco. A quem perdoais alguma coisa, também eu perdoo. Porque de fato, o que tenho perdoado, se alguma coisa tenho perdoado, por causa de vós o fiz na presença de Cristo, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. Quem teve essa palavra? Paulo. Apóstolo Paulo está dizendo: eu tenho perdoado e vocês têm visto isso, porque tenho feito isso na presença de Cristo, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós. Tire toda a raiz de amargura hoje e perdoe os seus algozes, os seus opressores. Perdoe os que foram perversos. Pai, eu estou perdoando e cancelo no livro da vida toda qualquer sentença que está lá pendurada a respeito disso. Toda duplicada na mão de Satanás, pela minha falta de perdão e de liberar perdão. Eles não sabem o que fazem. Eu sou agora uma nova criatura em Cristo. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Estão perdoados. Estão liberados. Libera. Quem não, glória a Deus. Capítulo 10 de 2 Coríntios, versículo 4 e 5. Vamos todos juntos? Porque as armas da nossa milícia não são carnais. 2 Coríntios 10, 4 e 5. 2 Coríntios 10, todos acharam? Amém? Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Isso é para você pensar no que você tem pensado. Traz a sua mente cativa à obediência de Cristo. Hebreus 4:12. Aleluia. Vamos lá, todos juntos? Hebreus é depois de Filipenses, Tessalonicenses, Timóteo. Acharam? Amém.
Hebreus 4,12 diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Efésios 6,12, 6,18, nós já lemos. 1 Timóteo, volta aí um pouquinho, 1 Timóteo 2, primeira carta de Paulo, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 3. Ele diz que isto é bom. O que é bom? A prática da oração. Olha o título desse capítulo: isto é bom e aceitável diante de Deus. É por isso que nós vamos orar e nós vamos ajoelhar. Tiago, volta lá em Tiago, lá no fim, antes de Pedro, capítulo 5, versículo 16. Nós vamos ler todos juntos numa só voz. Todos acharam? Quem não achou diz misericórdia. Tiago 5, capítulo 16. Uma só voz, todos juntos? Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros, para serdes curado. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros. Isso aqui é quando você pecou contra alguém da sua família, seu esposo ou com a esposa, ou às vezes contra o seu pastor. Você precisa ir confessar ao seu pastor: pastor, eu pequei contra o senhor. É difícil, mas eu conheço ovelhas que já fizeram isso e alcançaram um grande favor de Deus. É como se tirasse toda a resistência e falasse assim: eu já pequei contra o senhor. Eu nunca esqueço uma vez, quando eu estava ainda lá em casa, uma mulher que eu tinha ganhado para Jesus, e aí teve um dia que eu ministrei sobre perdão e ministrei sobre a graça, e no término da reunião todo mundo foi lanchar, foi para o chá, e ela sentou comigo no sofá e falou assim: eu pequei contra você. E ela disse assim: eu te julgava muito e não é nada daquilo que eu pensava. Você pode orar por mim? Eu falei: agora posso. Agora posso. Perdoar uns aos outros, confessar ao outro. Algum irmão da igreja, às vezes no trabalho, do serviço da casa do Senhor, e saiu alguma coisa torta, vai lá e conversa: olha, me perdoa, vamos orar juntos. Pai, derrama a tua graça sobre mim e sobre o outro. É importante isso. É importante, é necessário. Está aqui Paulo nos ensinando. E aqui ainda está dizendo assim: aleluia. Para serdes curados, vai ter que passar pela confissão e pela oração. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Aí eu acho interessante que nós pegamos esse término desse versículo e fala: a súplica do justo pode muito de seus efeitos. Aí fulano vai orar, mas o fulano está cheio de problema, porque ele não perdoa e não dá perdão. Mas nós não estamos sabendo como está a vida pessoal. Hoje, se todos nós confessarmos ao Senhor, nós vamos estar tendo mais intimidade com Deus. E essas lições serão realidade na nossa vida. Porque o próprio Espírito Santo, ele nos capacita a vencer essas dificuldades e a ser perfeito. Quem crê nisso, fique de pé. Aleluia. Nós vamos colocar um louvor. Eu quero que você peça perdão nominando o seu pecado. O pecado tem nome. Olha só, a sua fraqueza tem nome. Ah, Senhor, perdoa a multidão dos meus pecados. Que multidão é essa? Satanás precisa saber qual que é a duplicata que vai sair da mão dele. Eu pequei porque eu não oro, porque eu não separo tempo para Deus. Eu pequei porque eu estou mais preocupado em ser alguma coisa e não ser um servo de Deus. Eu estou mais preocupado qual é a posição que eu vou ter na igreja ou ser um servo de Deus. Tire tudo isso da sua mente.
pensamentos de derrota, pensamentos de jogar a toalha, de abrir mão daquilo que Deus te deu. Nós vamos começar a orar e você vai ajoelhar aonde você quiser. E nós vamos ter ainda 15 minutos, você com Deus. Eu quero que você peça perdão de tudo. Tudo. Nós vamos sair dessa manhã aqui liberados no mundo espiritual. Quem crê? Amém. Olha, contenda entre parente, cunhada, cunhado, irmão, tudo isso você tem que confessar. Tal dia, tal hora, tal dia, tal hora. Olha, pastora, 15 minutos foi pouco. Continue. Se eu falar para você levantar, se você ficar de joelho, a gente continua, não tem problema não. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Soberano eterno Deus, eis aqui a tua casa. Nós, após, ó Deus, a conclusão dessa série de ministrações, nós estamos aqui, ó Deus, nos sentindo, ó Deus, necessitados da tua misericórdia e do teu perdão. Nessa manhã, Deus, quando os meus irmãos, a tua igreja vai estar de joelhos, se humilhando, reconhecendo a fraqueza, reconhecendo aonde está o problema, aonde tem porta aberta, aonde Satanás está entrando, aonde Satanás está amarrando. Por isso, Espírito Santo, eu te peço agora, quando todos eles estão ajoelhando agora, que o teu Espírito venha revelar, venha trazer histórias antigas, venha trazer situações que precisam ser confessadas a ti, venha trazer, ó Deus, um mover sobrenatural, de trazer à memória algo que precisa ser confessado. Espírito Santo, seja bem-vindo. Nessa manhã, nós precisamos do teu perdão. Em nome de Jesus, os irmãos podem ir ajoelhando. Louvado seja o nome do Senhor.